pessoal, como vocês estão? Mais uma aula sobre patologias. Hoje vamos falar sobre escleroses. Meu nome é Dr. Júlio Ide e espero que gostem da aula. Bom, pessoal, e mais uma vez vamos recordar o sistema endocannabinoide, tá? Porque entender ele como um todo é muito importante para nós sabermos utilizar os medicamentos certos para as patologias certas, tá? Então, o sistema endocannabinoide, ele é principalmente composto pelos receptores CB1 e CB2 e pela anandamida e A2AG, e pelas enzimas Fa e Magil, responsáveis por sua degradação. Os receptores CB1 estão concentrados no sistema nervoso central, como córtex, cerebelo e medula espinhal, e eles modulam tônus muscular, coordenação, dor e sono. Já os CB2, como a gente já está cansado de saber, eles predominam nas células imunes e na micróglia, atuando na regulação da resposta inflamatória. E quando o sistema endocannabinoide está em desequilíbrio, nós observamos o aumento da inflamação e excitabilidade neural, mecanismos que participam diretamente na patogênese das escleroses. Bom, pessoal, em cada uma dessas doenças, o sistema endocannabinoide é afetado de forma particular. Na esclerose múltipla, aumento compensatório de CB2 na micróglia, uma tentativa do organismo de conter a inflamação desmielinizante. Na esclerose lateral amiotrófica, a ativação microglial com aumento de CB2 e liberação de endocannabinoides, numa tentativa de reduzir o estresse oxidativo e preservar neurônios motores. Já na esclerose tuberosa, a disfunção do receptor CB1 e hiperexcitabilidade cortical, favorecendo crises convulsivas. Portanto, o uso de fitocannabinoides como THC e CBD tem um racional fisiopatológico muito claro: restaurar a homeostase neuroquímica perdida. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre esclerose múltipla e sua visão clínica. A esclerose múltipla é uma doença autoimune desmielinizante do sistema nervoso central. Ela se manifesta por espasticidade, dor neuropática, fadiga e disfunções urinárias. Os imunomoduladores como oximetolona, natalizumab e figolimod atuam controlando a progressão da doença, mas muitos pacientes permanecem sintomáticos. E nesses casos, os cannabinoides surgem como adjuvantes eficazes, especialmente quando há espasticidade refratária aos relaxantes musculares convencionais como baclofeno ou tizanidina. Continuando um pouco sobre a esclerose múltipla, o principal composto estudado é o nabiximols, um spray oromucoso com proporção 1:1 de THC e CBD. Estudos clínicos e meta-análises mostram que ele melhora a espasticidade percebida por pacientes e reduz o score na escala NRS. A diretriz NICE-NG 144 de 2025 recomenda um teste terapêutico de 4 semanas e o tratamento só deve ser mantido se houver redução de pelo menos 20% na intensidade da espasticidade. A Academia Americana de Neurologia atribui nível B de evidência ao uso do nabiximols para melhora sintomática de espasticidade, dor e sintomas urinários. Portanto, embora não modifique a progressão da doença, o uso de cannabinoides melhora a qualidade de vida, sono e funcionabilidade dos pacientes com esclerose múltipla refratária. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o tratamento, o protocolo de prescrição. Primeiro vamos lembrar que é sempre em start slow and go slow e que cada paciente vai responder de uma forma, tá? Mas isso aqui é para a gente ter um norte. O protocolo ele é muito simples e seguro e a gente inicia com um spray ao dia contendo aproximadamente 2,7 mg de THC e 2,5 mg de CBD. O paciente deve titular gradualmente, conforme tolerância, até cerca de 8 a 12 sprays por dia,
distribuindo em 2 a 3 administrações. Nós reavaliamos em 4 semanas e se houver melhora igual ou superior a 20% e boa tolerância ao tratamento, é mantido. Os efeitos adversos mais comuns são fadiga, tontura e sonolência, geralmente transitórios. É fundamental a gente documentar objetivos clínicos, respostas e possíveis efeitos colaterais. E essa documentação garante respaldo médico e segurança terapêutica para nosso paciente. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Bom, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa dos motoneurônios caracterizada por perda progressiva de força e função muscular. O tratamento padrão, riluzol e edaravona, tem impacto modesto sobre a sobrevida. O interessante nos canabinoides vem da sua ação neuroprotetora e anti-inflamatória. Modelos experimentais mostraram que a ativação de CB2 reduz a liberação de citocinas pró-inflamatórias e o estresse oxidativo. Em humanos, os estudos são ainda limitados, mas indicam melhora de dor, apetite e qualidade de sono. O uso é off-label e deve ser sempre individualizado, com consentimento informado e metas sintomáticas bem definidas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a esclerose tuberosa. A esclerose tuberosa é uma doença genética associada à mutação na via mTOR, levando à formação de hematomas e epilepsia refratária. O canabidiol purificado, comercializado como Epidiolex, apresentou resultados robustos em ensaios clínicos controlados publicados no NEJM e no JMA Neurology. Pacientes tratados tiveram redução significativa da frequência de crises em comparação ao placebo. A dose ideal é 25 mg quilo dia, dividida em 2 tomadas. Doses acima de 50 mg quilo dia aumentam o risco de eventos adversos sem ganho clínico adicional. É essencial monitorar transaminases, especialmente se o paciente usa valproato ou clobazam, como a gente falou na nossa aula de interações medicamentosas, pois essas associações aumentam o risco de sedação e hepatotoxicidade. Então, vamos sempre lembrar da gente começar devagar e titulando aos poucos, tá? A famosa frase start slow and go slow, e vamos sempre acompanhando o nosso paciente de 14 a 21 dias, tá bom? Bom, pessoal, vamos relembrar um pouquinho da segurança e interações daquela nossa aula sobre prescrições médicas. O uso dos canabinoides ele é muito seguro, né? Mas ele exige nossa atenção sobre interações e efeitos adversos. Vamos lembrar que o CBD ele pode elevar as transaminases e causar sonolência e diarreia. Já o THC ele pode provocar tontura, fadiga e taquicardia leve. Das interações, as principais que a gente tem que lembrar são com as enzimas CYP2C19 e CYP3A4, que no caso do CBD, ela inibe eles, aumentando os níveis de benzodiazepínicos e anticonvulsivantes, e o THC, que é metabolizado por elas, pode interagir com anticoagulantes e antidepressivos. Vamos tentar evitar prescrever em gestantes, lactantes e pacientes com históricos de psicose. E lembrar sempre do start slow and go slow. Começa devagar e aumenta lentamente e reavalie sempre, tá bom? Esse é o mais importante, pessoal. A gente sempre começar devagar e aumentando aos poucos e sempre estando ali com o nosso paciente. Bom, pessoal, agora eu trouxe esse slide aqui para vocês. Indicação prática, para a gente deixar bem esquematizado nossa mente de forma prática e objetiva. Na esclerose múltipla, o foco é a espasticidade refratária. A gente indica o THC com CBD 1:1 spray, como na Biximols. Já no caso da ELA, o objetivo é melhorar a dor, o sono e o apetite.
Então a gente usa formulações com THC e CBD 1 para 1, dependendo. Até a gente pode associar um óleo 1 para 1 junto com full spectrum, dependendo das queixas da nossa paciente, mas sempre como terapia adjuvante, trazendo essa melhora de vida para ela, essa qualidade de vida. Já no caso da esclerose tuberosa, o CBD purificado como Epidiolex, para epilepsia refratária, hoje é um nível A de evidência, ou seja, o CBD purificado, ou no caso até os óleos full spectrum, tá bom? Seriam o ideal para o tratamento. E vamos lembrar que cada caso deve ser individualizado conforme os sintomas, o histórico, os medicamentos de uso e o perfil de tolerância, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre protocolos clínicos e monitorização. Antes de iniciar o tratamento, documente claramente o diagnóstico e a refratariedade aos fármacos padrão. Solicite função hepática basal e revise as medicações em uso. E durante o acompanhamento, vamos sempre lembrar de avaliar o nosso paciente de 2 a 4 semanas. Vamos lembrar de usar escalas objetivas como NRS para dor e espasticidade, EDSS para esclerose múltipla, frequências de crises para esclerose tuberosa, tá? Vamos sempre avaliar a adesão, efeitos adversos e resposta funcional do nosso paciente. E vamos manter o tratamento sempre que houver melhora clínica mensurável e boa tolerância. Lembra que o foco é sempre o nosso paciente e a gente também não pode forçar um tratamento que pode estar trazendo mais malefícios do que benefícios ao nosso paciente. E essa abordagem garante segurança, previsibilidade e respaldo médico legal. Bom, pessoal, para nós concluirmos nossa aula de hoje, em resumo, o sistema endocannabinoide é um dos grandes alvos terapêuticos das doenças neurológicas modernas. Na esclerose múltipla, o uso de THC-CBD spray tem evidência consolidada para controle de espasticidade. Na esclerose tuberosa, o CBD é uma terapia aprovada e respaldada por ensaios clínicos de alto nível. Na ELA, o uso ainda é experimental e sintomático, mas com racional fisiológico e segurança compatível. A cannabis medicinal não substitui os tratamentos convencionais, ela sempre complementa. Quando prescrita com critério, titulação lenta e acompanhamento próximo, é uma ferramenta segura, científica e transformadora para o manejo de sintomas neurológicos complexos. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, quiserem discutir algum caso, aqui vai estar meu contato profissional, tá bom? Podem mandar uma mensagem e muito obrigado.